Você consegue delimitar uma fronteira clara entre matemática pura e matemática aplicada? Será que a matemática pura ela é superior à matemática que se preocupa em trazer aplicações para o cotidiano, para o dia a dia do ser humano? Será que a matemática pura ela é mais, pelo nome, como o nome diz, ela é mais limpa, né? Menos contaminada? Para quem não manja muito, não vou dizer que existe uma rivalidade, né, entre matemática pura e aplicada, mas se costuma separar matemática pura e aplicada. E o estudante, na hora de escolher fazer matemática, né, uns se interessam, né, em fazer matemática para aplicação, né, e outros querem aquela pura, né, que não está preocupada com a aplicação, é a matemática pela matemática. E pode ser que alguns estudantes de matemática pura desenvolvam uma certa arrogância, um senso de superioridade. E há aquelas pessoas que tentam levantar a bandeira da matemática pura, né? Os defensores da matemática pura. Bem, nesse vídeo eu quero falar um pouco desse assunto, porque para quem acompanha o canal, né, sabe que eu voltei a ler esse livro aqui, Amor e Matemática, do Edward Frankl. Vou deixar a descrição do vídeo, né, onde eu falei um pouco mais desse livro, né, onde ele toca nesse assunto. Eu falei, tá aí a oportunidade, né, de eu falar. Já estava pensando em falar sobre isso. E aí eu quero destacar tanto essa parte aqui do livro do Edward Frankl, como também uma outra parte aqui deste livro, que fala da opinião do matemático Hardy, né, aquele que trabalhou com Ramanujan, um matemático inglês, onde ele escreveu lá um livro onde faz muito essa defesa da matemática pura, né, sem se preocupar com a aplicação. E também um trecho dessa entrevista aqui sensacional com o chefe do departamento de matemática lá do ICMC, né, da USP São Carlos, que é o Daniel Ismania, lá no canal Mais um Café, tá? Então, bora ver aqui o trecho, né, do livro do Edward Frankl. Ele fala assim: o Edward Frankl ele foi barrado, né, no curso de matemática pura por ser judeu. E aí o que sobrou para ele foi fazer uma engenharia focada ali na área de petróleo e tal. Mas ele falou que no final das contas ele acabou gostando disso. Ele falou que ficou contente com a oportunidade de cursar essas matérias de matemática aplicada. Ensinou-me que não havia realmente uma distinção nítida entre matemática pura e a aplicada. A matemática aplicada de boa qualidade sempre se baseia em matemática pura sofisticada. Olha que interessante, né? Agora bora ver a opinião do Hardy. Já na década de 1940, Hardy pensava da mesma forma. Gauss e outros matemáticos menores não se equivocaram ao louvar essa ciência, que no caso é a teoria dos números, que, por ser tão afastada das atividades humanas comuns, deverá se manter sempre nobre e limpa. Então, o Hardy gostava de enfatizar a atividade matemática como sendo isso, né? Não ficar envolvido, procurar aquelas áreas da matemática onde você não ficava envolvido com essas coisas, entre aspas, mundanas, né? Ele queria matemática nobre e limpa, né? E eu acho que esse nome de pura vem um pouco dessa ideia, né? De não estar envolvida com aplicações, né? Mesquinharias humanas, não sei. Mas enfim, né? Há essa tendência de chamar esse tipo de matemática, que a gente chama de pura, né? Nessa ideia do Hardy. E ele quebrou a cara, né? Porque ele falou que a teoria dos números sempre vai se afastar das atividades humanas, né? Vai se manter sempre nobre e limpa, e a gente sabe que, no final das contas, tem um trecho aqui, tem um capítulo dedicado a isso nesse livro, que fala como a teoria dos números ajudou a desenvolver a criptografia, né? Aquele algoritmo RSA, e encontrou aplicação, né? E aí, será que a teoria dos números deixou de ser matemática pura porque encontrou aplicação? Aí no outro trecho aqui do livro fala sobre os franceses, né? Fala também do Hardy aqui. Hardy afirmou que estava interessado na matemática apenas como arte criativa. Ele chegou até a escrever um livro
se eu não me engano, acho que é A Mathematician's Apology, onde ele tenta elevar, né, a moral desse tipo de matemática mais pura, né, como essa matemática criativa, estética, né? E até mesmo os franceses, lá na academia da época de Napoleão, que era uma academia, na época, mais aplicada, né, para os propósitos de Napoleão, eles se deleitavam, o deleite deles, né, não vinha da aplicação prática, e sim de sua beleza intrínseca, né? Então, dado esse contexto, né, de que existe aí uma turma, os guardiões da matemática pura, né, a gente tem esse trecho da entrevista aqui, né, do Daniel, e veja qual que é a opinião dele sobre esse tema. Que me parece parece pejorativo, né? Parece que a outra matemática não é pura, não é... É contaminada. É contaminada. Beleza, agora bora pular aqui para um outro trecho. Se negar, eu não me importo que você... Obviamente você não vai aprender toda a matemática, seja teórica ou não, né? Muita coisa, né? Mas eu acho que você se negar, dizer que isso não é interessante para um aluno, isso é um crime quase. Eu me lembro, e essa é uma visão que as pessoas têm. Eu me lembro que tinha um colega que fez comigo na Unesp, né? Depois eu me encontrei muitos anos, né? Passeando em São Carlos, encontrei com ele. E ele falou: Daniel, eu fiquei um pouco decepcionado que você foi para uma área de sistemas dinâmicos. Eu pensei que você ia fazer alguma coisa mais pura, como topologia ou coisa assim, né? Mas o que eu faço é matemática teórica. É teórica, não serve para nada, não serve absolutamente nada. Ok, aí tem um trecho que ele fala de ciência de dados, que é bem interessante. Né? É uma motivação. Ciência de dados também é outra coisa. Tem muita matemática por trás de ciência de dados. E tem matemática complicada de ciência de dados. Outro dia eu estava vendo o curso de... o Alexander Bieto está nos ouvindo, eu falei com ele esses dias. Tem esse teorema de Johnson, de Strauss, que é uma coisa de você projetar N pontos em dimensão D para uma dimensão menor, quase preservando as distâncias. Olha, isso é magia. Isso é uma coisa fantástica. E usa probabilidade, é um truque muito legal de demonstração, né? Tá aí. Muito interessante, gostei muito, né, disso, porque eu também estava indo na onda de ser um desses, de levantar a bandeira da matemática pura, né? Até na descrição do meu canal eu falo disso, né? A exploração da matemática pura. Eu cheguei até, né, a comentar num vídeo de um desses youtubers gringos que sempre publicava vídeos sobre matemática pura. Ele, inclusive, eu acho que faz, né, matemática pura. E aí ele decidiu fazer um vídeo de machine learning. Eu fiquei até ofendido, né? Cheguei a comentar: não, cara, já tem muita coisa de machine learning por aí, você sempre fala de pura, né? Não vai ficar falando de machine learning não, né? Fala só da pura. E aí eu, vendo essa entrevista, né, vendo esse comentário do Eduardo Frank, eu tô repensando nessa minha posição. Será que eu não estou sendo, né, elitista demais aqui como hard? Será que não é besteira isso? O que vocês acham, né? A turma aí que defende a matemática aplicada, outra turma que quer defender o purismo da matemática, ou se você acha que é besteira. Eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Se vocês já tiverem uma opinião formada, compartilhe aí com a comunidade, né, para a gente ler e tentar se posicionar, né, sobre essa questão. E vamos para o final do vídeo. Gostaria de agradecer aos membros do canal, né, como sempre, pelo apoio, né, por acreditarem aqui no canal. Então esses aqui são os membros que eu já mencionei no último vídeo, né? E aí a gente tem mais 3 novos membros, que é o Maurício Gonçalves, o Lucas Carvalho e o Guilherme Peteni. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, né, ao canal, e um forte abraço a todos.